A nossa instalação de hoje é muito interessante. Nós vamos fazer e falar sobre o Z-Shell e sobre o framework ou mais Z-Shell. E essa instalação vai ser feita no Debian. Ele próprio se descreve como um shell com muitos recursos e, de fato, ele é um shell com muitos recursos. Então, a instalação que a gente tem que fazer já é bem conhecida nossa. A gente começa fazendo a nossa instalação usando o sudo apt-get install z-shell, é esse o comando que a gente vai usar. Um detalhe, você precisa ser administrador do seu sistema para conseguir fazer essa instalação e fornecer a senha correta. Fornecida a senha, é necessário que você confirme, e imprescindível para que realmente ocorra a instalação. Rapidamente é feita a instalação. Estamos prontas, a nossa instalação rodou com sucesso, concluiu com sucesso, e vamos confirmar a versão da nossa instalação. Versão superior a 5.1.1, uma versão ok, você pode usar, vai gostar de usar, porque são versões que você pode configurar para que ela seja frequentemente atualizada. O passo seguinte da nossa instalação é fazer a instalação do OMyShell. Esse OMyShell é um framework que facilita e aprimora a nossa experiência de usar esse shell. Nós usamos esse comando, eu vou deixar, tá aí nas instruções para você olhar, e ele vai buscar essa instalação do GitHub, trazer para a nossa máquina, e nós depois vamos fazer algumas configurações para personalizar para o nosso jeito de trabalhar. A instalação também é rápida, como você acabou de ver. Ela vai pergunta se você vai querer mudar o shell da sua conta padrão que você está usando para fazer a instalação. Você confirma, sim, você quer fazer essa mudança. E uma vez que você confirmou, ele vai pedir novamente a senha do administrador, ok? Você precisa prover essa senha e pronto, a instalação está feita. Algumas coisas importantes que você precisa notar, né? Então, já há mudança no prompt, você já percebe que é um prompt bem minimalista. Ele indica para você também a comunidade que você pode usar para acompanhar as mudanças e melhorias e novidades do ou mais de Shell. Indica também onde é que está instalado esse Shell, no caso é no /user /bin/sh. Ele está aí, é importante essa informação, porque você precisa configurar o seu usuário no Unix para apontar para esse Shell. A instalação está feita, a instalação está concluída com sucesso e nós temos então o nosso ou mais shell funcionando junto com o nosso shell Z-Shell. É isso agora que esse ambiente que nós temos. Nós temos alguns passos seguintes a dar. Esse framework ou mais shell permite que a gente configure, e para isso a gente usa esse arquivo que é o .zshellrc. Nesse arquivo a gente vai definir plugins do nosso interesse, temas do nosso interesse e alterar alguns padrões de configuração que por default vem na instalação primária dele. É isso que nós vamos fazer agora. Como é que nós fazemos essa instalação? Primeiro, a gente precisa acessar esse arquivo, que é esse indicado aí que você está vendo, que é o .zshellrc. Nós podemos editar esse arquivo. Ele fica instalado, ele foi colocado na sua pasta raiz. Então, para identificar ali, esse comando ls-ls las, você já consegue perceber ali que ele está. Nós vamos abrir o Nano, que é o nosso editor, e editar esse arquivo fazendo as alterações que são necessárias. Temos ele aí, fazemos a abertura dele e o primeiro passo que nós temos que dar é indicar o tema que nós gostaríamos de usar. Facilmente ele está lá logo nas primeiras linhas do arquivo, visualmente você identifica com uma certa rapidez. Então, o que nós temos que fazer? É esse tema aí que nós vamos alterar. Esse atual, que é o Rob Russell, nós vamos usar um que eu gosto de usar e que está indicado aí nessa lista de temas bem grandes que você pode localizar. Para você ter uma noção, tem mais de 300 temas que você pode adotar. Certamente haverá um que você vai... mais de 140 temas e mais de 300 plugins. Nesse caso, que é o padrão Rob Russell é o criador do OMyShell.
ele tem a integração com o Git, por exemplo, ele usa o plugin do Git, então ele diz quais são os arquivos que estão para gitar, por exemplo. Então, isso facilita o nosso trabalho de desenvolvimento, de interação com a interface. Se você não quer dessa maneira, pode usar um que seja um pouquinho mais a sua cara, mas que também está integrado com o Git. Enfim, tem muitas opções. Normalmente eu gosto de usar um que se chama Jonathan. E por que eu gosto de usar esse? É porque ele tem, você procurando é fácil de achar, ele tem uma indicação, uma linha divisória entre os comandos que a gente dá, além de indicar o horário do servidor, o branch do Git que a gente está usando, ele indica a pasta que nós estamos. Isso tudo facilita o nosso trabalho no nosso dia a dia, usando muitas vezes o terminal, então isso torna mais fácil o nosso trabalho. Uma vez que a gente identificou o nosso tema, você pode olhar aí nessa página e escolher o seu. Você precisa voltar no arquivo .zshellrc, alterar, gravar o arquivo e executar o source para que essa alteração que você fez tome efeito e que então passe a valer essa mudança. Feito isso, você percebe imediatamente que houve mudança no nosso tema. Você já percebeu, então ele continua indicando a pasta que eu estou, mas já estou usando um outro padrão de terminal. Ele indica, então, o usuário que eu estou usando, o nome do servidor que eu estou usando, que terminal, quais dos terminais, da janela de terminais que eu estou adotando, coloca para mim a data, a hora. São informações que me tranquiliza e que eu não tenho que constantemente ficar rodando um comando para saber. Então, para buscar essas informações no meu sistema. Como eu disse, facilita o nosso trabalho. O que mais que a gente vai fazer? Nós precisamos instalar alguns plugins que facilitam também o nosso trabalho e que tornam a nossa relação melhor com o terminal. O que nós vamos fazer? Hoje, quando a gente dá um comando aí e coloca qualquer coisa, eu não tenho uma indicação de histórico para mim, eu tenho que usar a setinha para cima para indicar, para buscar os comandos anteriores. Então, o que eu vou fazer exatamente isso? É instalar um plugin que me permite conhecer rapidamente o meu histórico de comandos. Para isso, a instalação que eu vou fazer agora é a do plugin, usando este comando que é grande. Olha aí nas instruções que você vai ver. A instalação é rápida, perceba, está feita. Você não vai perceber a princípio nenhuma modificação, porque nós temos que fazer uma etapa ainda. Esse é o nome do plugin, Zshell Autosuggestion, e tem que ser escrito exatamente dessa mesma forma no nosso arquivo de configuração no .zshellrc. Precisa. Nós vamos abrir novamente esse arquivo usando o sudo. Vamos identificar onde nós temos que inserir esse plugin e vamos ter que novamente rodar o source para que a atualização tome efeito. Vamos juntos. Abrimos, a indicação dos plugins está mais lá embaixo no final do arquivo. Vamos procurar essa indicação e ali já está o nosso espaço dedicado aos plugins que a gente instala. Aí nós temos só um plugin do Git, nós podemos fazer um na mesma linha, mas eu prefiro colocar um embaixo do outro, um tab, e aqui eu já escrevo o nome do plugin tal qual é o nome do plugin, não pode haver erro. Nós temos então o Git, nós temos o Zshell Autosuggestions, nota que tem que abrir e fechar o parênteses, mas se você tivesse interesse em optar por manter na mesma linha, também é suportado. É uma questão de gosto, você escolhe como você prefere trabalhar. Feito isso, o que nós temos que fazer? A gente precisa gravar o nosso arquivo, precisamos rodar de novo o source para que a gente consiga fazer com que essas alterações surtam efeito na nossa instalação. Confirmamos, rodamos o source, vamos source.zshellrc e nós já conseguimos identificar o que fará por nós essa instalação. Você deve pensar, não fez nada, mas na medida em que você for usando e acumulando os comandos no history, você começa a perceber a diferença.
O simples fato de você ter começado a escrever sudo, ele já presumiu que você já tem comandos no history que tem esse início, né, essa semelhança, e sugeriu para você se é o que você quer fazer, é isso de fato, é o sudo nano shell rc. Se sim, você dá um tab lá para o final, se não, você altera e diz o que é. Por exemplo, eu vou tirar o nano e vou pôr o vi, ele vai abrir para mim esse arquivo no VI. Aí fala, não, não gosto, não consigo ler, fecho o meu arquivo do VI, saio sem fazer nada, mas eu já tenho então dois arquivos, dois comandos que são semelhantes. Ambos começam com sudo. Então, essa é a vantagem da gente ter o plugin, porque ele vai fazendo essa autossugestão de comandos parecidos com aqueles com os quais a gente já rodou. O próximo plugin que a gente vai instalar é esse Syntaxes Highlighting. O que que ele faz? Exatamente isso que é o nome dele. Ele vai destacar para você a sintaxe que você usar dos comandos, indicando se está certo, se está errado. Esse comando está aí nas instruções, copia ele para você não ter que escrever todinho. Nós vamos rodar agora este comando, ele vai fazer a instalação para nós. Rapidamente é feita a instalação, está aí o nome do nosso plugin, copia, estamos copiando e vamos colar este nome junto e colocar no nosso arquivo .zshellrc na nossa lista de plugins instalados no nosso, junto com o nosso ou mais Shell. Vamos abrir o nosso comando, aí em ação já o plugin do Auto-Suggestion, eu dou uma setinha para cima, e ele trouxe para mim duas opções de sudo, com VI e com nano, sem me trazer aquela lista interminável se eu tivesse outros comandos, como é normalmente o bash padrão. Então eu escolhi, vou dar um enter e ele já abre para mim o arquivo que eu quero e está feito. É assim que funciona esse plugin e como ele facilita de fato o nosso trabalho. Dando um enter, dando um tab, inserindo o plugin que nós recém incluímos, está aí feita já a indicação dos três plugins que estamos usando na nossa instalação: o Git, Auto-Suggestion e Syntax Highlighting. Tem mais um fator importante, uma configuração importante que você pode adotar, que é a opção de com que frequência vai ser feita a atualização da sua instalação do Amaze Shell. Por padrão aí, são 13 dias, eu já alterei a minha para 7, e você pode fazer isso também. É só mudar o 13 para 7 e tirar o comentário da linha que a cada 7 dias, então, vai ser feita uma verificação se tem novas instalações para você. Eu uso, eu gosto e eu recomendo que você use também, para se manter em linha com o que a comunidade de desenvolvedores está atualizando no nosso framework de trabalho. Vamos gravar o nosso arquivo agora, vamos rodar o nosso source para que essa atualização também tome efeito. Usando o nosso source, você vai perceber que aí já entra em ação o plugin do Auto-Suggestions, ele já confirmou, é isso que você quer usar? Sim, é isso que a gente quer usar. Vamos para o final e já pronto, rodamos o nosso source e a atualização toma efeito. Mas como é que você sabe que toma efeito? Você vai perceber que quando eu começar a digitar o comando, ele vai começar a ficar em vermelho. Enquanto ele não reconhecer o comando como um comando válido, ele não vai mudar a cor para verde. Porque ele, como o comando SO para ele não é conhecido, é preciso que ele reconheça todo o comando, como é o caso de agora, para que então ele de fato diga, ok, o source é um comando válido para o sistema operacional e ele vai rodar e vai funcionar. É assim que funciona esse plugin que nós acabamos de instalar. Se você, por exemplo, desse um LL, mesmo que você não soubesse o que o LL faz, mas ele sabe o que é e ele deixa verde. Por quê? Porque o LS ele tem essa função de listar os arquivos da sua pasta. Como não tem nenhum arquivo, somente arquivos ocultos, isso aqui nos indicam os pontos na frente, é por isso que você viu um total zero. Mas o comando LL, de fato, é um comando válido para o sistema operacional, por isso que ele fica como ele com highlight em verde e corretamente funcionando. É útil, então, usar esse plugin, porque, como eu disse, a experiência fica facilitada e nós que usamos muitas vezes o mesmo comando, é bom ter uma ajuda do sistema operacional para dizer para a gente, ou nesse caso do plugin, para dizer que nós podemos
está cometendo algum engano, eventualmente, então nos ajuda a corrigir sem ter que rodar o comando e aí só então descobrir que a sintaxe está indevida, está inadequada. Então, aí fica essa dica para você aprimorar o seu ambiente. Se você não usa o Z-Shell ainda, eu recomendo que você use e faça essa adesão aos inúmeros plugins que tem, porque de fato facilita muito a nossa experiência. É isso para hoje, é isso para agora. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Há sempre alguém querendo ganhar ou aprimorar sua fluência digital. Tchau!